Graça e paz, queridos estudantes do curso avançado de Teologia. Estamos aqui de volta para mais uma aula, a segunda aula de Bibliologia. E nesta segunda aula, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, falando sobre a inspiração da Bíblia. A aula de hoje vai se cingir especificamente na inspiração do Antigo Testamento. Ok? Então, este é o tema da lição de hoje. Aula número 2, vamos falar sobre a inspiração do Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica. Ok, primeiramente é importante recapitularmos o que é que nós queremos dizer com a expressão inspiração. Já que o nosso tema hoje é inspiração da Bíblia Sagrada ou inspiração do Antigo Testamento, é bom recapitularmos que com a expressão inspiração, ou quando queremos dizer que cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, queremos dizer que ela foi escrita por autores movidos ou influenciados pelo Espírito de Deus. Quer dizer que os autores da Bíblia, eles registraram a revelação de Deus, aquilo que da parte de Deus lhes foi dado, de tal forma que eles registraram fielmente a revelação de Deus sem acrescentar ou omitir alguma coisa daquilo que é verdade, que Deus quis que fosse registrado. Então, inspiração é isso. É, o processo pela qual Deus, deu as escrituras de tal forma que elas foram registradas fielmente, conforme Deus quis que assim fosse. Ok? Então, esta é a ideia. Por isso é que nós temos aí como definição: inspiração é o processo pela qual Deus moveu, ou dirigiu, ou conduziu os escritores da Bíblia a registrar a verdade revelada por Deus. Ok? Então, nós queremos que houve intervenção divina no processo de registro das escrituras sagradas. Ok? E nesse estudo vamos nos restringir especificamente no Antigo Testamento. Ok. Primeiramente, o Antigo Testamento ele é inspirado por Deus. E antes de nós irmos avante, é importantíssimo nós clarificarmos aqui esta verdade. Quando nós afirmamos a inspiração da Bíblia, que pode ser do Antigo como do Novo Testamento, na verdade nós não nos referimos às traduções da Bíblia que nós temos hoje, nem tampouco às várias cópias dos manuscritos da Bíblia que chegaram até nós. Mas o conceito de inspiração divina, é restrito aos originais ou aos autógrafos. Autógrafos ou original, nos referimos aos documentos escritos pelos autores bíblicos, ou seja, o livro que Mateus escreveu, o livro as cartas que Paulo escreveu, ou seja, a inspiração é restrita, aos originais que foram escritos pelos autores bíblicos. Okay? Não, a ideia não é, como muita gente pensa, referindo-se às traduções ou às cópias que nós temos em nossa posse. Não, nos referimos aos textos originais, aos textos que os autores, de facto, os autores originais escreveram, ok? Então é bom gravarmos esse conceito, porque é de muita valia
é de muita importância na percepção de outros assuntos que vamos abordar avante. Então fica aqui essa observação. Quando falamos de inspiração das escrituras, estamos a nos referir das escrituras originais, né, que os autores escreveram com seu próprio punho. Por que essa observação? Porque quando nós vamos nas cópias, né, cópias de cópia, nas traduções das cópias que nós temos, vamos encontrar vários erros, muitos erros, erros de palmatória, erros irreconciliáveis, ok? Então, e é aqui de lembrar, quando nós afirmamos a inspiração, nós afirmamos que as escrituras sagradas são isentas de erro, ou seja, elas são inerrante, quer dizer que não é possível encontrarmos erro, né, nas escrituras sagradas, né, sendo que foi Deus que inspirou, que guiou, que conduziu os autores a registrar, sendo Deus um ser divino, perfeito, logo Deus não pode errar. Se Deus não pode errar, então não devemos encontrar erros nas escrituras sagradas. E infelizmente esse não é o caso com os manuscritos que nós temos, né? Assim também como consequentemente as traduções que nós temos. Nós encontramos vários erros, né, nos nossos manuscritos, bem como nas nossas traduções, e nós aqui destacamos alguns erros, né, como exemplo, para os irmãos darem conta do que estamos a falar. Por exemplo, se o irmão lê no segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 26, nos diz que o rei, né, que Azarias tinha 22 anos de idade quando foi coroado rei. Já se o irmão lê no texto de segundo Crônicas 22, versículo 2, diz que Azarias foi coroado a rei quando tinha 42 anos de idade. Né? Claramente esses dois textos não podem ser verdadeiros. Um dos dois está errado, um dos dois está de facto errado. Né? Ou ele foi coroado com uns 22 anos de idade, ou foi coroado com 42 anos. Então, um dos textos aqui está errado. Se nós cremos que as escrituras não podem ter erro, logo, né, temos que admitir que nós estamos aqui na presença de erro de cópia. Okay? Nós cremos que nos textos que os autores originais escreveram, não continham esses erros. Esses erros são fruto, né, do processo de cópia. Ok? Por isso é que o conceito de inspiração é restrito aos originais, não às cópias, nem tampouco às traduções. Né? Esse é um exemplo que nós demos. Né? O irmão pode ver outro exemplo no texto de primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 26, e compara esse texto com o segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 25. Né? Ok, então, são apenas dois exemplos que nós demos de erro, que não podemos encontrar nas escrituras. Há muito mais, né, que esses erros, cremos pela fé, que não faziam parte dos originais, né, mas são erros que são resultados do processo de transmissão ou de cópia, né, dos originais para, né, as cópias que tinham como intenção a preservação dos textos sagrados. Só que infelizmente nesse processo, né, houve de fato a introdução de erros nos textos sagrados, ok? Mais uma vez, os irmãos estudarem essas duas passagens, somente uma passagem pode estar certa, a outra deve estar errada, ok? Então, pronto. O que nós aprendemos com isso? Né? O processo de transmissão das escrituras sagradas, né, tem sido feito por longo espaço de tempo e de geração em geração, né? E nessa transmissão, né, tem havido a necessidade de se fazer cópia, né, para que as escrituras não se percam no tempo. E nos tempos passados, antes da invenção da imprensa gráfica, né, o processo de cópia das escrituras não era um processo fácil, era tudo feito de forma manual. Né? Então, é nisso que tornou-se inevitável a introdução de erros ao longo de tempos, né, nas cópias dos textos sagrados. Ok, então, por isso aqui o conceito de inspiração, né, não se estende para as cópias, né, dos manuscritos, nem tampouco para as traduções que nós temos. Entretanto,
né, uma cópia ou uma tradução, ela pode de facto ter, né, pode de facto acarretar a inspiração, né, desde que esta cópia ou esta tradução de facto representa fielmente, né, a mensagem do texto original. Né? Quando, né, uma passagem, um texto, uma tradução, de facto ela representa de forma fiel, de forma exata, a mensagem que os autores originais queriam transmitir. Neste caso, então, esta cópia ou esta tradução, né, ela ganha de facto, né, a autoridade divina do texto sagrado. Né? Por isso é que os estudiosos, né, da Bíblia, né, procuram, né, de forma incansável restaurar, né, os textos, né, a mensagem, né, dos textos originais. Ok? E esse também deve ser, né, o trabalho do estudante de teologia. Né? O estudante não pode se limitar a estudar uma passagem numa versão apenas, né, e ficar apenas com aquela versão. Ele deve pesquisar, deve estudar, deve consultar várias passagens bíblicas, consultar também, se possível, né, nos textos originais, né, nas línguas originais, e assim então buscar, né, a mensagem correta que o autor do texto em estudo quis transmitir aos seus leitores, ok? Vamos então seguir avante. Aqui, né, temos um dilema como cristãos, né? Infelizmente, os manuscritos originais da Bíblia já não existem, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, já não temos, já não existem, né? Desapareceram ao longo da história. E o fato de não existir os manuscritos originais da Bíblia, isso tem dado aso a críticos, né, em questionarem como é possível, né, os crentes crerem que as escrituras sagradas não contêm erro, não continham erro, visto que nunca foram encontrado, né, os manuscritos originais da Bíblia para serem avaliados, analisados, né, e certificados que de facto não contêm erro. Essa é uma grande questão que os críticos, né, fazem a crença que nós temos da Bíblia, né, porque é verdade que os originais da Bíblia já não existem. O que nós temos, né, são várias cópias de cópias, né, que chegaram até nós. Entretanto, como é que nós cremos, como é que nós provamos que as escrituras são inerrantes, que ela não contém erro? Né? Aqui é importante nós observar o seguinte: é, é, esse conceito de inerrância da Bíblia, ou seja, né, a ideia de que as escrituras não contêm erro, não é uma ideia científica. Ou seja, nós não temos como provar cientificamente que os textos originais da Bíblia não continham erro, não têm erro, porque os manuscritos originais se perderam, né? Perdeu-se, nós não temos como, de facto, não tendo os manuscritos originais, não temos como avaliar, né, estudar, né, e provar cientificamente que eles não contêm erro. Então, esta afirmação, de facto, né, nós afirmamos isso com base naquilo que os textos, né, os textos sagrados, né, os textos que nós temos, né, reivindicam. Né? A Bíblia afirma que ela foi redigida, né, por homens que foram usados por um Deus que é puro, por um Deus que é perfeito, que não erra, que não falha. Então, baseados na fé de que o Deus que inspirou as Escrituras não pode errar, não pode falhar, logo então nós cremos que se esse Deus usou, né, os autores para registrarem as Escrituras, então elas não podem conter falha. E nós cremos piamente que os textos originais não continham erro, não continham falha. Apesar de não conseguirmos provar isso cientificamente, porque não temos os originais, mas com base, né, com base naquilo que os textos que nós temos nos ensinam, né, nós afirmamos firmemente que
os textos originais da Bíblia não continham erro. Então, essa afirmação, né, é pela fé. Afirmamos pela fé, né, pela confiança que nós temos naquilo que as Escrituras dizem acerca de si. Ok? Então, é pela fé esse elemento. Nós não temos como provar cientificamente porque não temos os originais da Bíblia. Entretanto, o número de... Ok, então continuando. Ok. Então, dizemos que nós provamos, nós queremos piamente que os originais não continham erro, né? Visto que foram inspirados por um Deus que não falha, que não erra. Ok? Ok. Então, nesse caso, o nosso esforço é procurar cada dia, né, estudar as Escrituras, né, e procurarmos, de facto, ao estudarmos, pegarmos a mensagem que os textos originais procuravam transmitir, né, aos seus destinatários originais. Ok. Seguindo avante. É verdade também que, né, que não temos não temos nenhum texto original para nos provar que eles não continham erro. Entretanto, também nunca foi descoberto nenhum texto original, né, e para com isso, de facto, ser demonstrado que continham erro. Assim como nós não temos prova dos manuscritos originais, né, para atestar que não tem erro, também os críticos não têm como provar que continham erro, porque não tem nenhum manuscrito original onde eles podem aferir, né, e chegar à conclusão que de facto tem erros, ok? Ok, vamos então seguir agora, vamos agora nos ater nas evidências, né, as evidências que atestam a inspiração do Velho Testamento. Aqui em particular, né, vamos nos referir a evidências internas, ou seja, aquilo que são as provas que nós encontramos, né, no Antigo Testamento, que atestam, né, a sua inspiração. Né? E a primeira prova interna que nós encontramos no Antigo Testamento da sua inspiração, né, primeiramente é o fato de que o próprio Antigo Testamento, né, os textos em si, elas reivindicam inspiração. Por exemplo, quando nós lemos Êxodo capítulo 20, versículo 1, nós encontramos aí, né, que o que está aí é Deus a falar. Por exemplo, podemos ler, vou aqui abrir o texto de Êxodo capítulo 20, né, versículo 1, né, nós lemos assim, por exemplo, e falou Deus todas essas palavras. Né? Tá vendo que aqui o texto está a reivindicar que é o próprio Deus a falar. Né? Se é o próprio Deus a falar, quer dizer que o que ele está a falar, né, é algo com autoridade, é a palavra do próprio Deus. Né? Podemos ver, por exemplo, também em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, por exemplo, né? Vamos ao versículo 1. Estas são as leis, isto é, os decretos e mandamentos que Yahweh, o Senhor teu Deus, ordenou que eu ministrasse a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estás entrando, com o objetivo de tomar posse dela. Versículo 2. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temereis a Yahweh, o Senhor, vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Vamos a ver aqui claramente nesse texto, né, é atestado que o que é dito nesse texto é palavra de Deus, é palavra de Deus. Então, são exemplos como esse, que são vários, né, em todo o Antigo Testamento, né, que podemos ver de forma clara os próprios textos a reivindicarem inspiração, reivindicarem serem palavra de Deus, ok? E a segunda evidência interna que nós encontramos aqui é que esses textos, né, eram considerados pelo povo de Deus como de facto, né, profético, ou seja, proveniente da parte de Deus, tendo autoridade divina. O povo de Israel, o povo de Deus,
considerava assim os textos sagrados. Olhem só, por exemplo, que nós encontramos em Josué capítulo 1, versículo 8. Olhem só, Josué 1, versículo 8, diz assim, vou começar do versículo 7. Tão somente ser de facto firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Versículo 8. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nela está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás o bom êxito. Né? Estamos a ver aqui, então, nessa passagem, que a Torá, nesse caso a lei, né, é apresentada como sendo algo profético, algo que contém autoridade, contém poder, que o povo de Deus, nesse caso Israel, tinha que cumprir fielmente, né, para prosperarem em seus caminhos. Isso aqui é uma alusão clara, né, de reivindicação de inspiração ou autoridade divina, né, dos textos sagrados. Nós encontramos, né, outro exemplo ainda mesmo nessas evidências internas. A terceira evidência que nós encontramos é que os escritores do Antigo Testamento eram profetas, ou todos eram considerados como profetas. Nós podemos ler, vamos ler uma passagem aqui que creio ser muito relevante. Depois os irmãos podem confrontar com as outras passagens. Eu vou ler só o texto de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, versículo 14, versículo 15, né, que diz assim, 14. Diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Yahweh me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Estamos a ver aqui, o Amós está a reivindicar que o que ele falava porque Deus lhe mandou falar. Ele estava a profetizar amando de Deus, né? Amando de Deus. Então, e nós podemos encontrar, né, várias outras referências que nos mostram, né, que os escritores das escrituras, dos textos bíblicos, são tidos como profetas. E como profetas, irmãos, sabem que profeta, né, quando alguém é tido como profeta, no contexto aqui das escrituras, é no sentido de ser um porta-voz de Deus, alguém que foi de facto usado por Deus, né, para transmitir o recado puro que vem da parte de Deus. E de facto, crer que esses autores eram profetas é crer de forma indireta que o que eles escreveram é mensagem de Deus, que tem autoridade, que foi inspirado por Deus. Ok? De destacar aqui, né, aos irmãos que o conceito de profeta na Bíblia é muito diferente do conceito que se tem por aí hoje. Né? Hoje as pessoas pensam que podem falar banalmente, mesmo sem serem autorizados, ou serem impelidos, ou serem, né, usados por Deus. Aqui na Bíblia é diferente. O profeta na Bíblia é aquele que só fala, é aquele que só de facto proclama, né, aquilo que Deus lhe manda proclamar. É aquilo que Amós disse. Ele disse que eu não sou profeta, nem filho de profeta, nem pertenço a nenhuma escola de profeta, mas Deus me mandou, me apareceu e me mandou profetizar, e eu estou a profetizar aquilo que Deus me mandou. Ok? É nesse sentido. Então, se Deus é que mandou, segundo o texto, quer dizer que o que Deus falou por meio de Amós, né, é palavra dele. Quer dizer que tem autoridade divina, autoridade que vem da parte de Deus. E a quarta evidência que nós encontramos ainda sobre a inspiração do Velho Testamento, né, acontece no seguinte fato: os profetas em Israel, eles mantinham um livro de registro daqueles que eram de facto tidos como profetas do Deus vivo.
Nós podemos encontrar isso em Josué 24, 26, né? O próprio Josué, ele depois escreveu o livro dele e juntou com a lei, né? O livro que Moisés escreveu. Depois também Samuel, os seus escritos também juntou tanto aos livros de Moisés, livro de Josué e outros escritos, e assim sucessivamente. Encontramos que, né, os livros, as pessoas, né, os homens que eram de facto tidos como profetas, né, os escritos que eles produziam, né, eram colecionados, eram juntos, né, eram colecionados, né, eram registrados, né, como de facto livros autorizados ou livros que tenham de facto autenticidade divina. E nessa forma, de forma extraordinária, de forma milagrosa, né, o cano do Antigo Testamento foi se formando, né, foi se formando no reconhecimento gradual, né, desses homens como profeta, né, o povo de Deus, Israel, eles reconhecia esses homens como profeta, e os escritos que os profetas escreviam eram recebidos como palavra de Deus, como autoridade, como instrução, como aquilo que vem da parte do próprio Deus. Podemos ver facilmente como é que eles tratavam, né, a lei que Moisés lhes deu, como é que eles conservavam num lugar de honra, na Arca da Aliança. Os livros dos profetas também eram conservados em um lugar, né, lá no templo. Né? Isso tudo demonstra que eles eles tinham um registro, né, dos profetas e dos escritos, nesse caso dos profetas. E esses escritos então eram autorizados, né, para serem lidos, né, nas atividades religiosas do povo judeu em particular. Ok? Ok? Então essa é a quarta evidência, né? Manteve o registro oficial dos escritos proféticos, né? Fazia-se de forma gradual o registro daquilo que eram as escrituras que o povo judeu acreditavam serem autênticos, né? Inspirados por Deus, ok? Então vamos agora aqui um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, né, na inspiração, né, por parte. Vamos primeiramente falar um pouquinho sobre a inspiração dos livros de Moisés, né, que nesse caso é o Pentateuco, que é a lei. É muito simples nós darmos conta disso, né, no livro, nesses escritos, começando por exemplo em Êxodo 20, versículo 1, como nós já apresentamos, vimos aí, né, Moisés a nos mostrar que essas são palavras de Deus. Né? E essa afirmação de que o que está escrito é a palavra de Deus, nós encontramos em várias outras partes, por exemplo, em Levítico, capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 9, capítulo 11, versículo 1 e seguinte. Encontramos muitos outros textos, né, onde os escritos de Moisés apresentam-se como palavra de Deus, como, né, aquilo que de facto Moisés recebeu da parte de Deus. E isso claramente é uma alusão, né, é uma reivindicação de inspiração divina. E não só Moisés, né? Por exemplo, Josué atestou isso no capítulo 1 de Josué, versículo 8. Né? Vimos aí Josué a confirmar que, de facto, o que Moisés escreveu é palavra de Deus. E também encontramos, Samuel também, né, atestou tal facto, né, em primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. E também encontramos em segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Então, esses textos todos, de facto, confirmam que os escritos de Moisés, nesse caso que é a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, são de fato inspirados, são livros, né, que retratam aquilo que Moisés recebeu da parte de Deus. Também Daniel, né, no capítulo 9, versículo 11 e 12, também atesta que de fato os livros de Moisés são inspirados. Esdras e Neemias também fazem exatamente a mesma coisa. Atestam que a Torá, nesse caso o Pentateuco, o livro de Moisés, são inspirados por Deus. E em Israel não existe nem tão pouco restício de dúvida quanto à autenticidade ou à inspiração do Pentateuco, né, que de facto forma-se como a base, né, da fé judaica, a base do judaísmo, né, de onde também de fato nasceu o cristianismo. Ok, vamos agora seguir avante, vamos agora falar um pouquinho sobre a inspiração dos profetas. Ok? Os irmãos sabem que na divisão da Bíblia, né, da Bíblia hebraica, nós temos basicamente, né, podemos olhá-la em duas seções, né, que é lei, que é o escrito de Moisés,
e os profetas, que nesse caso seriam o resto de outros livros. Entretanto, nos profetas nós também temos subdivisão. Nós temos os profetas anteriores, temos os profetas posteriores, e depois temos uma outra subsecção que é, né, que é a secção dos escritos, né, que de facto são escritos, né, posteriores, ok? Então, todos esses livros, né, além, já falamos da lei, né, que são os escritos de Moisés. Agora vamos falar dos profetas, que são o restante dos livros, né, ok? Nesses livros todos também nós encontramos reivindicação de autoridade, reivindicação de autoridade. Uma das reivindicações que nós encontramos com muita frequência nos livros, nos profetas, né? Muitas das vezes eles nos dizem que falou Deus, né? E falou Deus e veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, né? Veio a mim outra vez a palavra do Senhor, né? Essas expressões de facto são declaração de que o que eles escreveram ou o que eles disseram, né, foi de facto movido, foi impelido pelo Espírito de Deus, ok? Então, e de facto nós encontramos, né, muitos exemplos do gênero, né, onde os profetas, né, vêm reivindicar que eles de facto receberam as suas mensagens, receberam o que eles afirmavam, o que eles anunciavam como provenientes da parte de Deus, ok? E além de cada profeta de facto afirmar que o que ele recebeu é da parte de Deus, nós vimos aqui um outro facto, é que os profetas, né, posteriores, que vinham depois, né, depois dos anteriores, eles, né, também reivindicavam que eles recebiam, né, mensagem da parte de Deus, e esses também autenticavam ou reconheciam a mensagem dos profetas que lhes antecediam como mensagem vindas da parte de Deus. E assim cada profeta, né, autenticava o outro profeta, ok? Ok. Também nós temos outra parte, vamos agora dar uma olhada, é a subsecção que nós falamos que é os escritos, né? Os escritos, que é a última seção, né, na Bíblia hebraica, né? Que é onde nós encontramos os Salmos, né, e outros livros também. Esses livros, na verdade, eles são assim subdivididos, né, são diferenciados dos outros, pelo fato de que os seus autores, as pessoas que escreveram esses livros, não serem profetas no sentido né, de ofício, né, ofício como os outros que eram provenientes das escolas de profeta, mas eram pessoas que escreveram, né, tiveram o dom profético, né, o dom profético, ok? Temos o exemplo de Davi, que escreveu os Salmos, né? Davi, ele reivindica que, né, que os Salmos lhe eram ditados, né, pelo Espírito de Deus. Vemos Daniel, que teve visões, sonhos proféticos, né? Então, apesar desses homens não serem de origem de uma das escolas de profeta, mas eles tiveram o dom profético, tiveram o dom de profecia. E os seus livros, claramente, de acordo com a história, surgiram muito depois, né, dos outros, né, muito depois, mas foram reconhecidos pelo povo de Deus como tendo de facto a autenticidade, como sendo livros autênticos, e que suas mensagens de facto foram reconhecidos como serem de autoria de divina, né, que de facto o que eles escreveram é palavra de Deus, ok? Ok? E nós, quando vamos no Novo Testamento, né, o Novo Testamento de facto também atesta que todos esses, tanto os Salmos, os escritos de Daniel, e todos aqueles que estão na secção de escritos na Bíblia hebraica, foram de facto inspirados por Deus. O Novo Testamento nos faz um grande serviço, né, nos dá o testemunho, né, do Antigo Testamento, né, e vamos lá para lá, né,
para nós encerrar a nossa lição, vamos ver o testemunho que o Novo Testamento nos passa sobre o Antigo Testamento. Ok, vamos começar aqui. O Novo Testamento, em muitas ocasiões, se refere ao Antigo Testamento em vários termos. E são esses termos que o Novo Testamento usa para se referir ao Antigo Testamento que de facto revelam que o Antigo Testamento é divino, né? É inspirado, tem de facto autoridade divina. O Novo Testamento apresenta o Antigo Testamento, né, referindo ela como escrituras, né, que às vezes é escrituras sagrada, né, sagrada, né, que sagrada quer dizer que é santa, né. Também apresenta-o como palavra de Deus, a lei, os profetas, a lei e os profetas e oráculos de Deus. Né. Nesses termos, né, o Novo Testamento se dirige, né, se refere especificamente ao Antigo Testamento. Desses termos que nós apresentamos aqui, a palavra escrituras, né, é o mais usado no Novo Testamento. Né, é o mais usado. E Jesus usou essa palavra, né, no seu sermão, no famoso sermão profético, né, se referiu ao Antigo Testamento como escrituras. Né, escrituras. Okay? E Paulo, né? Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, de forma clara, ele diz que toda a escritura, né, se referindo ao Antigo Testamento, lembrar que na altura que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, né, não existia ainda o Novo Testamento. Logo, o que Paulo se refere aí como escritura sagrada, toda a escritura, está a se referir claramente às escrituras do Antigo Testamento. Ele diz que todas elas são inspiradas por Deus. Okay? E também Jesus, né? Jesus deixou isso claro, né? Jesus dizia que ele não veio para anular as escrituras, né? Claramente o que Jesus se refere como escritura, né? Em João 10:35 é o Antigo Testamento, ok? E Jesus, os irmãos sabem que Jesus usava o Antigo Testamento nos seus ensinos. Isso também, né, vem dar outro peso, né, ao Antigo Testamento, né, de facto que é inspirado. O próprio Jesus autenticou, o próprio Jesus de facto deixou claro que o Antigo Testamento é de facto palavra de Deus, né? Encontramos aí Jesus a falar, né, em Mateus 21, 24, 42, nunca lestes as escrituras, né? Errais, não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, pronto, nós temos aqui muitas outras, né, outras passagens do Novo Testamento que, de forma inequívoca, demonstram que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Olha aqui, por exemplo, o que Paulo, né, o que Paulo deixa aqui em Atos 17, Lucas, né, em Atos 17:2, ele diz que Paulo discutiu com eles sobre as Escrituras e os crentes de Bereia examinavam cada dia nas Escrituras, né. Essas escrituras que os crentes de Bereia examinavam eram aqui. É claramente o Antigo Testamento. Naquela altura o Novo não existia ainda. Né? Então, vê que os autores da Bíblia usam, os autores do Novo Testamento se referem ao Antigo Testamento como escrituras. Né? Ou seja, né, palavras, escritos que são inspirados, né, que têm autoridade divina. Né? O termo palavra de Deus também já revela palavra de Deus, quer dizer que, né, o que lá está, de fato, né, tem o selo, né, vem da parte de Deus. Né? Nós temos vários textos, Romanos 9:6, 2 Coríntios 4:2, o próprio Hebreu 4, né, 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Está a se referir claramente ao Antigo Testamento, diz que ela é viva e eficaz. Né? E temos outras, né, outras declarações que são de facto provas claras que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Né? Também nós encontramos a expressão a lei, né, se referindo a todo o Antigo Testamento. Existem passagens onde o termo lei se refere à Torá, né, que é a Torá, né, que é a lei que Deus deu aos israelitas. E há passagens onde a Bíblia usa a expressão lei para se referir a todo o Antigo Testamento. Por exemplo, nós encontramos isso, por exemplo, em João 10:34, que é, né, e outras passagens.
Temos também o termo, né, lei e profetas, ou Moisés e os profetas. Né? Moisés já se referia à lei, né, porque foi por meio dele que Deus deu a lei. E os profetas. E também temos passagens que se referem ao Antigo Testamento simplesmente como os profetas. Né? Os profetas, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas aí não se refere a todo o Antigo Testamento. Né? Okay? No último, né, nos últimos tempos ele nos falou por meio do seu filho. Okay? Então, os profetas também em muitas passagens é uma alusão, né, ao Antigo Testamento, que também é chamado de oráculos de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Oráculos, aqui, essa expressão oráculos, né, é muito usada no sentido religioso para se referir à resposta que vinha dos deuses. Né? Então, no ponto de vista cristão, né, no ponto de vista bíblico, né, as escrituras, né, são vistas como a resposta de Deus, do Deus verdadeiro para o seu povo. O Deus verdadeiro se fez conhecido ao seu povo, né, revelando a sua palavra, dando-se a conhecer, né, por meio da palavra que ele inspirou os autores bíblicos registrarem. Ok? E finalmente, a Bíblia, o Novo Testamento, se refere ao Antigo Testamento nos seguintes termos: está escrito. Né? Está escrito, deixando claro que o que está escrito de facto tem poder, tem autoridade. Então, são esses termos, né, que o Novo Testamento, né, reivindica a, a, a inspiração do Velho Testamento. Essas então são as evidências internas que nós temos da inspiração do Antigo Testamento. Né? Ficamos aqui com essa aula. Se tiveres alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite em nos contactar, colocando a tua dúvida para melhor esclarecimento. Graça e paz.